Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 20 de maio, terça-feira, da quinta semana da Páscoa. Estive fora uns dias aí, porque realmente eu estive fora. Eu viajei semana passada, fui lá na minha comunidade em Porto Seguro, cheguei lá quinta-feira de tarde, fiquei quinta, sexta, sábado e domingo no retiro de oração da nossa comunidade. Muita coisa boa, Deus trabalhou em nós. Foi um momento muito bonito, muito gostoso, né, de intimidade com os irmãos, de pregação, da partilha da palavra, de formação. Muito bom estar com os meus irmãos e minha amada fundadora de comunidade. E eu viajei ontem, no caso, domingo à noite, cheguei em casa segunda-feira de noite e estou gravando esse vídeo para a gente continuar a nossa reflexão, porque a missão não pode parar, amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Bom dia, Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de João, capítulo 14, versículos 27 a 31a. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho, ainda a continuação dos outros que nós refletimos semana passada, é ainda o testamento que Jesus deixou naquela Santa Ceia. Enquanto Jesus falou com os discípulos, falou que um ia trair ele, falou com Judas, se tem que fazer, vai e faça. Judas saiu e Jesus ficou ali passando algumas orientações para os discípulos. E uma delas é essa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente dessa paz do mundo. É completamente diferente dessa paz do mundo. A paz do mundo é uma paz que quando a gente busca, a gente só quer sossego. Me deixe em paz. Quando alguém fala isso, me deixe em paz, me dá sossego. A pessoa quer ir para um canto, quer ir para casa, quer enfiar dentro do quarto, não quer conversa com ninguém, quer sossego. Mas a paz de Jesus é uma paz inquieta. É aquela paz que não te dá sossego com as coisas de Deus. Como diz São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, quando você sabe que está na hora da missa, que está na hora do grupo de oração, que está na hora de rezar o texto, que está na hora de fazer a sua reflexão, que está na hora de estar com Jesus, o seu coração fica inquieto. E aí vem a hora que Jesus te dá a paz dele. Porque quando a gente vai ao encontro do Senhor, Deus vem nos acolher com paz. Porque a paz de Deus, o mundo nunca vai nos dar. É aquela paz que conforta o nosso coração, que dá tranquilidade para nós, que nos deixa, apesar dos problemas, porque os problemas não vão acabar, mas a gente vai conseguir olhar para os problemas de outra maneira. De outra maneira. Você passa pelo problema, você passa de uma maneira diferente. Você confia. Eu sei em quem eu depositei a minha confiança.
Entendeu a diferença dessa paz? Jesus continua: não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Não tenhais medo. Jesus está dizendo para a gente não ter medo, para confiar nele. Não deixar o nosso coração ficar perturbado com as coisas deste mundo. Porque é isso que o mundo quer. O mundo quer nos encher de coisas, né, de informações, e as informações estão aí, a todo momento. É só você abrir o celular. A hora que você liga o celular e entra numa rede social, aparece milhões, em segundos, de informações. E às vezes, se a gente não souber separar, a gente vai ficar perturbado com aquilo. É as notícias do mundo que chegam. Se a gente não souber peneirar o que me pertence, o que não me pertence, não trazer para dentro da minha casa o lixo que é dos outros, rezar sim pela paz do mundo, rezar pelas pessoas que precisam de oração, né? Mas você precisa estar com o coração em paz, senão você não vai conseguir rezar para quem precisa de oração. Aí Jesus continua: ouvistes que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Quando Jesus disse que ia, os discípulos ficaram tristes, né? E aí eles ficaram pensando: poxa vida, estava tão bom aqui com Jesus, né? Por que agora Jesus tem que ir embora? Né? Quando alguém fala que está na hora de ir embora, a gente fica desinquieto, né? Nossa, queria tanto que a pessoa ficasse aqui comigo, né? Igual eu fui para lá, passei lá, fui para Porto, fiquei lá na comunidade com os irmãos. Gente, que gostoso que estava, era muito bom estar ali com eles. Igual Pedro falou, é tão bom estarmos aqui, né? Mas chegou uma hora que cada um teve que ir para o seu canto, para a sua casa, cuidar das suas coisas, mas em comunhão em comum união, né? Porque o Cristo é o centro da nossa comunidade, da nossa vida. Então Jesus fala: ficarias alegres se me amasseis, ficarias alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Porque Jesus já sabia que a hora dele estava chegando. Daí a pouco eles iam sair dali, iam lá para o horto do Getsemane, Jesus ia suar sangue, ficar angustiado, e Judas ia levar os guardas a poder prender Jesus, né? Então, ali os discípulos poderiam se apavorar, e Jesus já estava preparando eles: ó, não se perturbe o vosso coração. O que tem que acontecer, o que vai acontecer, tem que acontecer. Mas acalma o coração, eu vou, mas eu volto, né? Jesus já estava prevendo a ressurreição dele, mas os discípulos não iam conseguir entender tudo isso naquela hora, né? Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. O demônio, ele estava a fim de prender Jesus. Usou dos meios daqueles homens de coração duro, a começar por Judas, para prender Jesus, achando que com isso ia eliminar o Filho de Deus aqui da terra, e ele também não ia cumprir a missão dele. Mas ele se enganou, porque a vitória de Jesus começou na cruz. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E essa obediência de Jesus derrotou o demônio. O demônio foi derrotado na hora em que Jesus pendeu a sua cabeça: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí encerra: tudo está consumado. Naquela hora, Jesus abriu as portas do paraíso para nós e o demônio foi derrotado. Naquela hora, naquele momento. Mas por isso ele não esperava. Tanto é que ele instigou algumas pessoas a falar: se tu és mesmo filho de Deus, desça dessa cruz e nós acreditaremos em vós, né? Instigando as pessoas a falar isso para ver se Jesus, ainda naquele momento, ele desobedecesse a ordem do Pai. Mas Jesus não deu ouvidos para aquilo, porque Jesus só tinha uma meta. Gente, quando a gente sabe para onde vai, a gente pega o caminho certo e vai, acabou. Agora, quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Jesus sabia qual era a missão dele. Então, Jesus pegou o caminho certo e foi em direção ao Pai. E na hora que Jesus pendeu o pescoço e morreu, naquela hora,
Deus abriu as portas do paraíso para nós. Então, esse evangelho riquíssimo, riquíssimo em informações, vem nos dizer para que a gente não se perturbe o nosso coração. Você anda com o coração perturbado? O que está fazendo? O que está te deixando angustiado? Como diz a música, né? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Está cuidando de tudo. Jesus está cuidando de tudo. Faça a sua parte que Ele vai fazer a dele. Arregace as mangas, vá em busca. O que você precisa fazer para sair das dívidas, de arrumar um emprego? O que você precisa fazer para organizar a sua vida, para se curar de uma doença, procurar um médico, um bom médico? Deus vai abrir as portas. Não se perturbe o vosso coração. Amém? Que nós possamos hoje ter um coração em paz, mas em paz com Cristo. Tá bom? Não é essa paz que o mundo dá, mas é a paz que Jesus nos dá. É aquela paz que vai fazer você correr para os braços dele, mesmo sabendo que você vai ter dificuldades, porque quem está seguindo ao Senhor não vai ter vida mansa, não. Mas é essa vida que eu quero, Jesus. Eu quero passar pelos problemas, mas de mãos dadas com o Senhor. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.